Boa noite, igreja. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. E eu quero chamar nesse momento a pastora Luísa Coutinho, que vai nos trazer uma palavra abençoada nesta noite, com certeza. Muitos de nós aqui já conhecem a pastora Luísa. Ela já esteve aqui algumas vezes, nos trazendo a palavra. Na impossibilidade de a minha sobrinha comparecer por motivo de doença, ela foi pega de surpresa. Mas os escolhidos do Senhor, não há hora, eles estão sempre prontos. Estão sempre prontos, porque Deus usa no momento que eles são chamados. E Luísa foi chamada, se não me engano, na terça-feira. Né? E hoje ela está aqui conosco. E ela é a esposa do Abílio, ambos da Igreja Nova Vida de Colubandê. E é com muita alegria que nós temos ela aqui hoje. Eu tenho um carinho, um amor por ela muito grande. E eu tenho certeza que nessa noite sairemos daqui muito abençoados, porque Deus vai usar poderosamente a pastora Luísa. Amém? Agora eu vou orar pela Luísa. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que o Senhor derrame sobre Luísa a tua unção, Pai. Que o Senhor possa falar através dela, Pai. Que o Senhor venha tocar em nossos corações com tudo que for ministrado nesta noite, Pai. Não somente para nós mulheres, mas também para os homens que aqui estão, Senhor. Pai, muito obrigada, Pai, pela vida da Luísa, do Abílio, que fazem a tua obra lá em Colubandê, e onde eles são chamados, eles estão sempre prontos a atender. Continua abençoando este casal, e obrigada mais uma vez, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Saúdo toda a igreja de Nova Vida, aqui em São Cristóvão, com a paz do Senhor. Amém? Então, a Marisa já fez as apresentações. Esse aqui é o meu marido, né? O marido Abílio. Esse é o... Como é que a gente faz? Esse é o Abílio da Luísa? Não, eu sou a Luísa do Abílio. E eu sou o Abílio da Luísa. A gente ainda não fez encontro de casais, não, por isso que eu ainda não estou treinada. Mas nós vamos fazer, para fazer bem bonitinho da próxima vez. E você quer ir? Amém. Obrigada. É a minha... Eu falo para ele que ele, na Igreja de Nova Vida, ele é diácono, né? E eu também fui consagrada diaconisa lá. Eu vim de Recife, eu sou de Recife, Pernambuco, e tem até uma conterrânea minha, a doutora Rita, que também é uma pessoa de Deus, né? Que tem o mesmo chamado que eu tenho. E o marido dela, que é o Guilherme, que são nossos irmãos em Cristo. E o que acontece? Nós nos conhecemos na Jocum, em Curitiba, há 6 anos atrás. Nós temos 5 anos de casado. Nós nos conhecemos na Jocum, de Curitiba, fazendo um curso, que nós temos assim um chamado específico de cura interior, e nós fomos fazer esse curso lá, Libertação e Cura Interior. E nós nos conhecemos, fomos apresentados pela pastora que me consagrou, porque eu fazia parte de uma igreja lá em Recife, chamada Rema, que não é a Rema que vocês conhecem aqui, que ela só tem lá, me parece que tem uma em Brasília, hoje já tem uma fora do país também, tem lá na Suíça, e são poucas igrejas, tem lá em Cabo de Santo Agostinho também uma igreja nossa lá, e eu vim para cá, mas quando eu cheguei aqui, eu já tinha sido consagrada pastora lá, e eu me submeto a autoridade dos bispos, das pessoas todas da Igreja de Nova Vida. Por isso, eu sou uma pastora, mas eu me recolho a aquilo que o Senhor preparou para a minha vida. Amém? O que eu queria falar para vocês? Nós viemos nessa noite e foi muito interessante, porque a Fátima, que é a sobrinha da Marisa, ela conversando comigo, dizendo que estava muito doentinha e tal, e tal, e tal. E na hora eu falei para ela assim, eu falei, olha, se você quiser, eu posso ir por você. Você não tem condição? Ela disse, não tenho condição. Foi na quarta, Marisa, que ela falou comigo.
E aí eu disse, então tá bom. E eu, no final de semana, sexta-feira, quinta-feira, tinha trabalhos lá na igreja. E ontem à noite o Senhor começou a falar comigo a respeito de vocês hoje aqui. Ontem à noite o Senhor começou a tratar comigo. E eu preparando uma coisa, e o Senhor mudou tudo, né? A gente, quando ouve a voz do Senhor, quando o Senhor começou a falar comigo, eu fiquei em paz. Eu falei, Senhor, porque quando a gente vai enviada pelo Senhor, a coisa muda de figura. Amém? Então, quando o Senhor nos envia, Ele que se responsabiliza. Então, eu digo para o Senhor agora, eu vou fazer uma pequena oração. Porque quanto mais oração, mais poder. Quanto mais o Senhor ouve a nossa boca abrindo e fechando e a gente dando glórias a Ele, mais poder vem do céu para nós. Amém? Senhor, eu me submeto nesta noite, Pai, ao senhorio do Senhor. E te peço em nome de Jesus que o anjo da palavra, Senhor, Deus, em nome de Jesus, venha a tratar primeiro comigo, Senhor, mudando, Senhor, muitas coisas que precisam ser mudadas e também para os meus irmãos que aqui estão. Senhor, em nome de Jesus, não permita que ninguém, Senhor, fique com a mente solta, vagando nos seus próprios problemas. Senhor, nós te pedimos nesta noite que o Senhor traga agora todas as pessoas cativas ao trono da tua glória, Pai. Que nós possamos nos submeter somente a ti, porque só o Senhor é Deus e Pai de cada um de nós. Então, que o Senhor tenha liberdade de agir pelo teu Espírito em cada uma de nossas vidas. Nós nos colocamos à mercê da tua vontade, é o que te pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que maravilha, né? Mais uma vez aqui na igreja, eu fico tremendo aqui em cima, porque o pastor Maurício realmente é um mestre, né? Então eu tenho que ter muito cuidado, porque ele sabe o que eu estou falando, e se eu falar errado, ele lá dentro ele me corrige, e eu sei que ele faz isso. É uma coisa muito importante, muito linda. Vocês têm um pastor aqui, né? Um casal de pastores, né? A Luciene ajuda aí no pastoreio das ovelhas. E quando eu estava louvando ali, né? Aí eu lembrei dessa música que a gente cantou agora, é do Armando Filho, que é pernambucano, tá? Essa música veio de lá do Nordeste, lá. E aí o Senhor me trouxe à memória realmente o valor que nós temos. Nós precisamos entender que nós temos um grande valor. E essa é a palavra que a gente precisa ruminar nas nossas vidas. Nós temos muito valor. E também uma coisa muito importante que Deus falou para mim aqui nessa igreja também. O pastor Maurício se prepara, o pastor Maurício e os outros pastores, que eu acho que tem mais aqui, né, pastor? Mais um. Então, mais dois pastores, glória a Deus por isso. Então, a gente sabe que os pastores, eles se preparam, trazem a palavra, se esmeram em fazer assim, trazer um banquete para servir para a comunidade. Mas uma coisa é importante, você precisa entender e aceitar que ovelha faz ovelha, ovelha busca ovelha. O pastor tem que estar aqui prontinho, preparado, com tudo arrumadinho, com toda a palavra para servir o alimento das ovelhas. Quem gera ovelha é ovelha. A ovelha gera ovelha. Então, tem muitas coisas que a gente precisa começar a fazer para crescer como cristão. Isso aí não é bom para o pastor Maurício, nem para a Igreja de Nova Vida, é bom pessoalmente para você e para mim. Então, quando eu convido pessoas para estarem na casa do Senhor e eu deixo de convidar, a culpa dessa pessoa não ter vindo ainda é minha. Deus falou comigo aqui, ovelha gera ovelha. Vocês entenderam isso? A responsabilidade está na mão de quem? De vocês. É você que tem que convidar pessoas, é você que tem que chegar no seu trabalho, é você que tem que chegar nos seus vizinhos, é você que tem que chegar nos seus amigos, é você que tem que chegar nos seus parentes e gerar dentro deles algo que eles vão dizer assim, eu quero ir lá. Porque eu percebo que há uma diferença nessa pessoa que eu conheço há tantos anos, ela está diferente, ela mudou, o caráter é outro. Era uma pessoa agressiva, enraivada, sei lá, 1000 coisas. E hoje é uma pessoa mansa, tranquila, dá bom dia, dá boa tarde, passava junto de mim, não dava, nem me via. Hoje é uma pessoa diferente, isso cria uma curiosidade. Por isso que a gente sabe que ovelha gera ovelha.
Então, se você é ovelha deste lugar, desse pasto aqui, do pastor Maurício, gere ovelhas. Amém? Vamos para a palavra. Lucas 15, 8. A Bíblia, a minha linguagem é uma linguagem, eu procurei uma linguagem mais simplificada, mas acompanhe aí na sua Bíblia. Lucas 15, o versículo 8 a 10. Fala primeiro aí para a pessoa que está do seu lado. Saiba que você tem um grande valor. Mas fala com unção. Não, você tem valor. Assim não, assim, ó. Saiba, fala assim, bem olhando no olho da pessoa, que você tem um grande valor. Você é valoroso, você é valorosa. Você tem um valor incomprável, porque já foi pago tudo. Então agora ninguém mais te compra. Você agora é uma joia rara. Porque quem tinha que te comprar já pagou tudo, quitou a sua dívida. Amém? Diz assim o texto bíblico. Jesus continuou. Se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la. Não é? A minha Bíblia dá uma perguntadazinha assim, dá uma questionada. Não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas, diga comigo, convida as amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês, Jesus falando, eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador, diga comigo, um pecador, que se arrepende dos seus pecados. Nós estamos falando aqui de uma mulher, e essa mulher é uma história muito interessante, porque Jesus está contando a história de uma mulher que perdeu uma dracma. Aqui conta que, a história conta que as dracmas era uma moeda grega. Era muito comum no tempo de Jesus essa moeda. Ela tinha um valor que era mais ou menos estipulando, seria um dia de trabalho de uma pessoa que trabalhava, um mês todo. Um dia de trabalho dessa pessoa, um dia de trabalho braçal, um dia de trabalho forçado, ela ganharia uma dracma. Então, essa mulher, ela tinha 10 moedas. 10 moedas. Né? E quando Jesus fala isso, me chama a atenção uma coisa interessante nesse texto. Porque antes desse texto, fala das 100 ovelhas. Ele falando também uma parábola. Depois da dracma perdida, ele fala do filho pródigo. E essas três, quando a gente começa a ler, começa a examinar, a gente entende que é a mesma palavra. Jesus está falando as mesmas coisas. Essa mulher tinha 10 moedas. E ela perde uma só moeda. E ela, quando perde essa moeda, ela diz assim, que ela acende uma lâmpada, uma lamparina. Por que ela acende uma lamparina? Porque lá naquele lugar, o que acontece naquele lugar? As casas das pessoas, dos hebreus, né, naquele lugar, as casas, elas não tinham janelas. Era normal a lamparina, a lâmpada, ficar acesa. Então, ali, eu acredito que no lugar, ela acendeu aonde todos os espaços da casa, ela clareou e começou a buscar uma só moeda. Ela tinha quantas? 10. Ela tinha na sua mão 9 moedas. Mas ela foi atrás de umazinha, que era um valor mais ou menos importante. Para quem já tinha as 9. Então ela foi buscar. Ela começou a buscar. E aí o texto bíblico diz assim, ela varre a casa, ela sai pegando a vassoura e vai metendo ali debaixo de móvel, procurando, iluminando para enxergar melhor, com aquela lâmpada acesa, e vai procurando, e vai buscando, e vai buscando, e vai buscando. Ela começa a dizer, e ela vai procurando, aqui, o texto diz assim, ela varre a casa e procura com muito cuidado para encontrar a moeda. Assim mesmo
a gente se coloca diante de Deus. Muitas e muitas vezes, a gente está ali, sabe, fazendo, juntando, entulhando coisas desnecessárias na nossa vida espiritual. Entulhando coisas que, assim, não nos damos o direito, nem queremos. Deixa para lá. Não fui para o culto. Deixa para lá. Eu vou na semana que vem. Vai ter uma reunião de oração. Não vou não, que eu estou cansada. Deixa para lá. E você vai deixando para lá. Essa mulher, ela foi buscar e procurar aquela moeda que estava perdida. Por quê? Porque ela precisava mostrar para ela mesma que ela tinha que encontrar algo que estava perdido dentro da minha casa, dentro da casa dela. Tem muitas vezes que a gente está perdido dentro da nossa casa. Tem muito homem que está perdido dentro da sua própria casa. Tem muita mulher que está perdida dentro da sua própria casa. Não se encontra, não se acha, não sabe nem qual é a posição correta que ela ocupa. Hoje nós estávamos conversando, nós tivemos que atender uma pessoa na minha casa, que não é comum isso, mas a pessoa estava tão desesperada que o Abílio disse, venha. E ele pediu, por favor, me atendam. E ele veio. Esse homem, ele está numa situação muito séria, porque desde o início do casamento, que ele não foi para a posição dele de pai, de marido. Ele fazia tudo errado. Ele começou a sair de casa e se meter a trabalhar, e aí começou a trazer recurso para dentro de casa, muito recurso, e aí teve um momento em que o país todo mudou toda a estrutura financeira, aquela coisa toda que está acontecendo até os dias de hoje, e esse homem começou a cair os valores que ele recebia. Essa mulher, a esposa dele, ela tem um rendimento de um aluguel. E ele está correndo atrás. Ele corre atrás de não deixar a família dele cair de produção, perder a postura de alimentar, os colégios, coisas mais importantes, ele está conseguindo manter. Mas a mulher, o que ela faz? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu não me conformo, você está assim, tal. E agora, a palavra dessa mulher é assim, eu não quero mais você, eu não amo mais você. Eu quero me separar. Está com um problema sério com os filhos, um dos filhos está buscando o homossexualismo, ela tem problemas sérios com ela mesma. Então, essa mulher, ela está perdida dentro da casa dela. Esse homem, ele estava tão triste, tão amargurado de alma, tão fragilizado, que ele mostrou para nós, olha só, eu tento abastecer a freezer da minha casa, eu tento abastecer a despensa da minha casa, eu busco trabalhar lá fora, eu estou desempregado há 1 ano, mas não falta nada, porque eu vou fazendo bico. Ele não parou, estou desempregado, a desculpa é não tenho trabalho, não aparece serviço para mim. Não, ele está buscando trabalhar, mas só que houve um problema. No início do casamento, ela foi para o lugar do marido e ele ficou submisso a ela. E hoje a família está toda desagregada. Então eles estão perdidos dentro de casa. Jesus entrou na vida dos dois, mas eu disse para ele, ou você pega toda a sua família e passa para trás, e tira todo mundo do altar, porque você colocou toda a sua família no altar, e Deus saiu do altar para a sua família ficar nesse altar, e coloca Deus no lugar dele, porque, meu irmão, tudo que você fala é assim, a família, meus filhos, minha mulher, meu trabalho, meu isso, não deixe faltar. E aí eu digo, onde é que o Senhor Jesus está? Porque se você está sendo apertado desse tanto, e você está aguentando, você tem que pedir socorro. E só quem pode te ajudar, eu só conheço uma pessoa que pode te ajudar. Eu e o Abílio hoje dissemos isso para ele, nós só conhecemos uma pessoa, só o Senhor. Porque se você não tirar esse bicho que come dinheiro dentro da sua casa, porque é assim, tudo dela é dinheiro, tudo dela é porque faltou dinheiro, tudo dela é porque tem pouco dinheiro, é dinheiro, disse, existe um demônio chamado Mamon. E esse demônio, ele se alimenta nas famílias de estar
botando dinheiro na frente de tudo. Nós falamos para ele, esse aperto todo que você está vivendo. Aí o Abílio perguntou para ele assim, como é que está a sua oferta, seus dízimos na igreja? Pois é, então, é isso daí também que é uma coisa que eu estou precisando ver. Não dá, não tem dado, não dá condição. Aí o Abílio disse, essa é a raiz de todas as coisas que está acontecendo na sua vida. Você não está honrando a Deus com as primícias do seu dinheiro. Você tem que honrar ao Senhor. Meu irmão, não falta, isso aí é um mandamento. É um mandamento. Não é para a igreja que você está dando dinheiro, não é para o pastor que você está dando dinheiro, você está devolvendo para que Deus te abençoe. As pessoas dentro da igreja, elas estão enganadas. Muitos cristãos estão enganados. Mas o meu salário antes era maior. Aí dava para eu dar a oferta e o dízimo. Agora, eu estou ganhando X, não dá mais. Como não dá mais? O Senhor faz com que o que você tem seja 30, 60, 90, 100 por 1. Amém? Eu posso ouvir um amém? Porque é assim que funciona. Dízimo não é quando você pode dar. Dízimo é uma obediência. E aí as portas, as janelas do céu cairão e derramarão sobre nós bênçãos sem medida. E esse moço, ele é um homem novo. Ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, ela se chateou comigo, muitas coisas, ela se chateou comigo, porque eu estou vendo que a minha mulher não me admira mais. A minha mulher não está me vendo mais. E aí eu me arrumei, eu botei uma camisinha melhor, coloquei uma calça melhor, me calcei. E o meu cunhado foi para os Estados Unidos e trouxe um perfume Azarro. A senhora conhece Azarro? Eu falei, conheço, meu irmão, conheço. Azarro, comprou um Azarro. E aí, quando ele passou, que ela sentiu o cheiro do Azarro, o quê? Você está pegando um perfume de R$500 para ir trabalhar, para atrair quem? Aí eu falei, gente, eu não estou entendendo. Se quer separar, agora não quer mais separar, agora está vendo o cheiro do perfume do homem. Eu falei, meu irmão, você use mesmo, porque perfume fica velho. Se você guardar para uma ocasião especial e a ocasião especial não chegar, isso acontece muito com meu pai lá no Nordeste. A gente viaja, traz um perfume, ele põe lá, pastor Maurício. Aí o meu irmão viaja, traz outro perfume, traz, põe lá. Aí é dia dos pais, aí tome perfume. Ele é cheiroso, ele ganha perfume porque ele gosta. Aí você fala assim, é porque ele não usa perfume, é porque ele não gosta. Não, ele usa. Só que ele usa um até acabar. Então, se ele tiver com 5 perfumes, quando ele for usar o 5º, já está, eu digo que vira laque, fica aquele grude, fica amarelo, fica aquele negócio assim, que o cheiro do perfume já era, faz tempo. Tem gente que guarda. Meu Deus, como é que a gente pode pensar que eu tenho um objeto, eu vou sair de casa sem perfume, tendo um perfume francês na minha casa, um perfume inglês, sei lá, americano, eu posso usar o perfume, eu ganhei o perfume. E quem é que pode dizer para mim ou para você, que a mesma pessoa não vai viajar de novo e traz outro? Ou eu ganho, sei lá, de alguma maneira? São pessoas que não olham por cima, não olham para Deus, não agradecem ao Senhor, não entende a graça recebida e está perdido dentro de casa. Porque não está olhando, não está buscando, não está iluminando o caminho da sua casa, não está acendendo as lamparinas. Para ficar tudo clarinho dentro de casa, está aquela penumbra, está aquela coisa escura, aquela treva dentro de casa. E o casamento indo de ralo abaixo, por causa de dinheiro. E ele explica para nós que ele sempre foi um bom pai. E eu quero dar um parênteses daí. Ele chega e fala para mim, para o Abílio, assim, as crianças, porque as crianças, eu falei, olha só, eu vou só te dizer um negócio. Criança, que eu entendo, é até 12 anos. É criança. E daí para frente já é adolescente, pré-adolescente, jovem, já é adulto. Ele tem um filho adulto de 22 anos. É esse que dá problema. E ele tem uma menina de 16. Menina ótima. Eu falei, você não tem criança. Meu irmão, mude a sua maneira de se referir aos seus filhos, porque eles precisam crescer. Se você começa a dizer, meu filhinho, igual a minha mãe,
Eu chegava nos cursos, que ela dava curso pelo Senac, aí ela dizia assim, essa aqui é a minha menina. Aí todo mundo dizia, como menina? Desse tamanho, dessa idade? Só não tem menina mais não, dona Marisete. E eu dizia para ela, mãe, pelo amor de Deus, para de dizer que eu sou uma menina. Eu não sou mais uma menina, faz tempo. E as pessoas ficavam esperando a menina chegar. E chegava eu desse tamanho, né? Bem mais fortinha. E aí o pessoal dizia, mas ela não é mais. Não é mesmo. O pai e a mãe precisam começar a olhar para os filhos na idade que eles estão. Eu escutei no Zap outro dia um cara, que ele é até espírita, tem muita gente passando ele aí, mas ele é um cara que fala algumas coisas interessantes, mandaram no Zap para mim. Ele trata com crianças, e ele parece que é de João Pessoa, esse moço. Ele é muito inteligente. E ele falando que ele usou conga, que chute, usou não sei o quê, não sei o quê. Eu me lembro que meu irmão usava, meu irmão mais velho, usava essas coisas todas. E o meu irmão mais velho, ele, assim, às vezes alguém, um primo, passava para alguma bermuda que já não dava mais. A gente tinha esse negócio da roupa passar, das coisas, dos materiais escolares, né? Apagava as respostas que escrevia. Ninguém escrevia de caneta, ninguém era doido de escrever de caneta nos livros. Todo mundo só escrevia de lá, porque servia para outra pessoa, era só apagar. E aí ele disse que sacrificou, e hoje ele tem um padrão de vida. Aí ele olhou e falou assim, mas os filhos... Maldita a hora que os pais disseram, meu filho não vai passar pelo que eu passei. E por não passar pelo que ele passou, agora está cheio de gente que só fica na internet, no Zap, não tem mais, a gente não tem mais. A gente olha para os jovens hoje, eles são tudo... Você vê pela cor da pele, ninguém leva sol, é tudo branco, está na frente de um computador, todos os momentos, saiu da escola, vai para frente de um computador. E o pai e a mãe deixando essa coisa acontecer, governando a casa. E aí ele fala isso, e é verdade. Tem muita gente que está perdido dentro de casa, porque ele chegou, esse moço, ele contando as coisas para nós, e hoje eu falei, gente, isso é tão importante, porque tem tanta gente fazendo isso também. Ele chegou e disse assim, filho, com as compras dentro de casa, ele chegou com as compras, ele e a mulher, ela subiu com um monte de sacola, e aí ele chegou lá para o filho de 22 anos, e disse, filho, vamos lá no carro tirar as compras com o pai. Aí o menino falou assim, eu não vou de jeito nenhum. Você que vai, tire as compras lá. Aí ele disse, filho, deixa de brincadeira, vamos lá com o pai. Ele disse, eu não estou brincando não, é verdade, eu não vou buscar nada. Não compra pão na padaria, mas come o pão que o pai compra. As compras que estavam dentro do carro eram todas de comida para todo mundo da casa comer, mas ele não pôde ir lá no carro pegar. E é nessa hora que o pai tem que ser enérgico. Sendo que com 22 anos, agora ele tem um trabalho muito mais difícil, porque não ensinou lá atrás. E agora ele está sofrendo a consequência. Eu falei, meu irmão, você me desculpa, mas a única coisa que eu posso te dizer é que a consequência do que você deixou de fazer lá atrás é isso que você está vivendo agora. É como a gente costuma dizer, plantar, você planta se quiser. Colher, todo mundo vai colher. Aquilo que o homem planta é o que ele colhe. Então, tem muita gente que está perdido dentro de casa e não encontra. Por quê? Porque, está perdido faz tempo. Ou perdeu há pouco tempo. E aí ele diz aqui, que a parábola, eu fui procurar ver assim, eu falei, Senhor, o que uma parábola quer dizer? Porque o Senhor falava tanto em parábolas. Ele quer dizer o seguinte, que o Senhor Jesus, ele quer pôr o povo dele para pensar. Sabe por quê? Ninguém quer pensar mais não, todo mundo quer chegar aqui, o pastor Maurício passa a palavra, e você não chega em casa para reler aquela palavra, para dizer assim, olha, teve um momento em que eu olhei alguém entrando, eu me distraí um pouquinho, mas eu vou ler em casa e eu vou pegar o meado do negócio e vou me inteirar, porque foi uma palavra que Deus mandou para a minha vida. Não foi, tem gente que vem para a igreja e fala assim, se Maria tivesse aqui agora, o pastor Maurício está falando para Maria, ei, não, é com você que Deus está falando. É com você que Deus está falando. É comigo que Deus fala. E tem mais uma notícia muito boa para dar para vocês, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a... Então eu tenho que vir aqui. Jesus, tem umas igrejas aí que é culto na casa. Gente, isso daí tá fora. Porque se estivesse dentro, Jesus não ia na sinagoga e abria os rolos e ficava ali comentando
o que o profeta Isaías falou, Jesus foi lá e ensinou para nós. Olha só, fiquem atentos, porque a Bíblia ensina. A Bíblia ensina. Quando eu leio, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Deus. E quando eu venho para a igreja, vem fé para a minha vida. Amém? Então eu preciso de quê? Vir para a igreja. Estou cansada, trabalhei até tarde. Meu irmão, minha irmã, é nesse dia que você vai ser roubado se você não vier. Porque tem roubo espiritual. Roubos espirituais, o povo está perdendo preciosidades, tesouros mesmo. Porque naquele dia, você realmente perdeu e ficou em casa e dormiu e não ganhou nada com isso, perdeu. A parábola, realmente, ela transmite uma mensagem. E sempre nessa mensagem, a gente tem que parar para pensar. Toda a parábola do Senhor Jesus, eu acho muito interessante, Jesus queria que a gente desenvolvesse, sabe, a nossa fé. E essas parábolas que vêm das 100 ovelhas, que o pastor vai lá buscar umazinha só, vai buscar umazinha perdida, e ele volta como triste, né, carregando ela nas costas, em toda, vida, não, ele volta rindo, agradecendo, feliz, pulando com a ovelha nas costas, encontrei a ovelha que estava perdida. Você vê como que é bonito quando a gente começa a entender o mover de Deus, a mão do Senhor Jesus, ministrando o meu coração e o seu. O cara tinha 99 ovelhas, ele tinha 100, umazinha se perdeu. Ele deixa as 99 e vai buscar uma. O que será que será que a gente tem valor? Será que aquela ovelha tinha algum valor? Umazinha só? Mais uma, menos um? Hoje a gente pensa dessa maneira. Mais um, menos um, eu não estou com 99, então não está tão ruim assim não. Mas nós não podemos pensar dessa maneira, porque o Senhor me quer por inteiro, 100% de nós. Uma partezinha de mim que sair fora do propósito de Deus, vai fazer falta na hora da minha entrega, na hora da minha apresentação diante do Senhor. Ele vai perguntar para mim detalhes que podem me envergonhar. Por isso que a gente tem que cuidar da nossa vida espiritual. A gente tem que realmente zelar pelos tesouros que o Senhor coloca nas nossas mãos. O que essas parábolas têm em comum? Que eu perguntei, assim que eu falei, mas eu não falei nada sobre... O que elas têm? Três parábolas. A do filho pródigo, a da dracma perdida, a das 100 ovelhas. O que elas têm? Alguma coisa perdida. É uma coisa que relaciona as três. Outra coisa importante, alguém perdido, que é o caso do filho pródigo, e da ovelha também. Então, tem alguma coisa perdida, tem alguém perdido. E tem algo que se acha, nas três parábolas. Algo que se acha. A dracma foi encontrada. A ovelha foi encontrada. O filho pródigo voltou para o pai. Ele voltou para o pai. Mas a gente sabe que muitas pessoas falam que o perdido estava dentro de casa mesmo. O texto bíblico fala, e depois quando você vai dar uma examinada maior e mais profunda, você entende que o filho pródigo, o que ficou, por ele ser o filho mais velho, né, como é que a gente chama o mais velho? O primogênito, perdão, Senhor. O primogênito. A Bíblia diz, lá, quando a gente faz uns estudos e procura conhecer a história do primogênito, a gente entende o quê? Que o primogênito, ele tinha direito à porção dobrada. Ele tinha direito à porção dobrada, então ele não tinha que reclamar, era nada. Porque o que o pai dividiu e deu para o filho mais novo, e ele lá gastou de qualquer maneira, e depois ele reconheceu e volta, aí ele volta para buscar o que foi perdido, que era a presença do pai. O mais novo fica reclamando de coisa, murmurando. Muita coisa identifica com a gente murmura, a gente reclama, a gente acha ruim. Quando tem tantas e tantas coisas nas nossas mãos e que nós desfrutamos e que a gente não valoriza. Então, algo que se acha, quando essas três parábolas, quando a gente vê que se encontrou a ovelha perdida, a dracma foi encontrada, o filho pródigo voltou, a gente entende que Deus está falando comigo e com você.
Vamos encontrar o que nós perdemos. Vamos resgatar, vamos achar. Eu tenho um trabalho com o Abílio lá na igreja, e ontem quem deu a palavra foi um rapaz que começou conosco. E eu fiz questão de honrar esse rapaz. Porque uma vez eu estava conversando com ele, e ele falou comigo um assunto dele lá, e aí ele disse para mim, ninguém sabe quem eu era. Eu era uma pessoa muito violenta. Eu fui um jovem muito brabo, muito violento. Eu quebrava com murro, janela, de raiva, para não quebrar a pessoa, quebrava a janela, quebrava tudo. Eu quebrei o para-brisa do carro com um murro que eu dei, de ódio. E ele falando isso, a gente olha para ele, eu estava olhando para ele, eu e o Abílio, a gente olhava para ele e dizia assim, gente, mas não dá para identificar você nessa pessoa. Que ele, hoje, é doce, é uma pessoa meiga, é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa conselheira. Ele, quando vai fazer aconselhamento, que eu vejo que é uma pessoa difícil, um homem difícil e tudo mais, a gente entrega essa pessoa para ele fazer o aconselhamento, a pessoa diz, que jovem, cheio do poder de Deus, ele é muito Espírito Santo. E ele fala para mim assim, olha, enquanto as pessoas não entenderem, enquanto nós não entendermos, e eu digo para ele, eu concordo com você em tudo, enquanto a gente não entender que se eu não mergulhar bem profundo nas águas do Espírito Santo, não souber quem é verdadeiramente esse Espírito Consolador que está entre nós, enquanto eu não me entregar totalmente, 100% para Deus, eu vou só ter levantado a mão e aceitado Jesus. Conversão não tem nada a ver com receber Jesus. A conversão é o dia a dia de cada um de nós. Porque aceitar Jesus está cheio nas prisões de pessoas que disseram assim, eu fui criado dentro de uma igreja evangélica. Eu sou filho de crente. E filho de pastor e tudo mais, de pessoas que têm, de ministros da igreja, que não são crentes. Por quê? Porque eles se envolveram, foram para o mundo, e aí se perdeu. Se perdeu. E não é culpa de pai nem mãe, não, porque tem muitos que procuram o caminho. Outros dão uma desviada, mas o pai, a mãe, a família toda continua orando, porque nós não temos direito de desistir de ninguém, porque Deus não desistiu de nós. Amém? Deus não desistiu de nenhum de vocês. Vocês estão sentados aqui porque Deus não desistiu de vocês, porque cada um de nós sabemos que peça que nós éramos antes, né? E que ainda estamos sendo, ainda vamos ser mudados, né? Porque tem gente que precisa realmente passar pelo, sabe, pela olaria de Deus, né? Tem que quebrar o vaso, e quando o vaso está achando que está pronto, tem que quebrar de novo, e aí vai de novo, mas isso daí a gente sabe que é um propósito seu, de não querer Deus nas profundezas, buscar mesmo mergulhar. Tem gente que quer ser raso. Eu não quero muita profundidade, não. Até porque eu não consigo. Não consegue porque não tem intimidade com Deus. Porque todo aquele que busca, ele diz, me buscai e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, coração, o coração enganoso é o coração do homem. Sim, sim. Mas eu duvido que quando o propósito correto do teu coração, ajustado à vontade de Deus, quando você pede, Ele vai e te entrega. Porque a palavra diz que Ele faz isso. Então, a gente tem que... Quando esse jovem falou para mim que tem que mergulhar, que tem que buscar, olha só, e quando ele falava isso, meu coração chorava por dentro. Mas não chorava de tristeza, não, chorava de alegria. Eu dizia, Senhor, vale a pena. Vale a pena, Senhor. Vale a pena insistir, vale a pena pregar, vale a pena aconselhar, vale a pena falar com essas pessoas. Porque se pelo menos um como ele está daquele jeito, então eu com ele e mais a outra pessoa, a gente já vai conseguir mais um, e mais um, e mais um, e daqui a pouco a gente começa a ver a cura dentro da igreja. Porque a igreja está cheia de pessoas marcadas, pessoas feridas. Só que o problema é que a cura para o ferimento está aqui. Só que tem gente que não quer cura, quer lamber ferida o resto da vida.
lambe ferida o tempo todo. Tem gente que não sabe viver sem problema. E se eu resolver esse problema, como é que eu vou viver sem problema? Ela não diz isso, mas ela pensa isso. Se resolver, porque todo mundo pergunta, fulana, como é que você está? Aí a pessoa vai, assim, há 10 anos, não muda nada. E aí a pessoa que está perguntando diz, poxa, mas ainda está desse jeito? Pois é, está vendo? E você tem orado? Não, eu oro bastante. Mas é porque sabe como é, né? Tem o tempo de Deus. Não, minha gente. O Senhor quer curar rapidinho. Assim como ele diz assim, o que você quer que eu te faça? Jesus está perguntando ainda hoje, o que você quer que eu te faça? Só que você não tem coragem de dizer, eu quero cura, eu quero restauração, eu preciso disso, eu preciso daquilo, mas para isso você precisa o quê? Mergulhar na profundeza do Espírito Santo, sentir a presença de Deus, ouvir a voz de Deus. Tem crente na igreja que diz assim, eu nunca ouvi a voz de Deus. Ei, meu irmão, minha irmã, ele não vai dizer, ó João, eis que te digo. Não é assim que Deus fala, não. Até aqui eu nunca ouvi Deus falando assim com ninguém. Não é assim. Ele fala, trazendo para você uma mensagem. Ele fala quando você está ali quietinho e vem uma coisa assim de repente na sua mente que você nem esperava. E você vai. Quando à noite, às vezes, eu de vez em quando acontece comigo. E acontecia muito. Hoje acontece menos. Eu de madrugada perdi o sono. E olha que eu tenho um sono bom. Eu perdi o sono, aí eu me ajoelhava e dizia, Senhor, por quem é que o Senhor quer que eu ore? Mas era feita uma fotografia, parecia assim, pum, rapidinho. Ah, já sei. Então, aí eu orava por aquela pessoa. Eu não sei o que aquela pessoa estava passando, mas Deus me levantou para orar por aquela pessoa. A gente tem que buscar isso daí. A gente tem que buscar essa comunhão com Deus, essa intimidade com Deus. Esse jovem me fez chorar, sempre ele me faz chorar por dentro, porque as palavras dele, ele é um militar, casado, tem um bebezinho, e ele entendeu que quando ele entregou todos os problemas dele, que ele tinha um grande problema, ele queria ser pai e não conseguia, a esposa dele teve vários abortos e não conseguia. No dia que ele entendeu que ele precisava ter intimidade com Deus para pedir certo para Deus, a Bíblia diz que orai, mas não recebeis, por quê? Verdade. Eu sei que ele descobriu o desbloqueio desse negócio. E aí, quando ele fez a oração correta, a entrega perfeita, aquela coisa de dizer assim, Senhor, é da tua vontade. Eu gostaria muito, é um desejo do meu coração ser pai. Mas se o Senhor acha que não é para eu ser pai, minha esposa não gerar, eu vou entender que o Senhor está fazendo sempre o melhor para a minha vida. Ele fez essa oração básica e simples. Passou um tempo e a esposa apareceu grávida. Os médicos tinham dito para ela que ela não poderia gerar mais. Ela não tinha mais condição de ser mãe. E esse jovem, esse rapaz, deve ter mais de 30 anos. Ele é um homem que tem uma fé linda e que encanta as pessoas com essa fé. Quanto àquele rapaz da história toda, ele foi aconselhado. Ele ouviu o que ele precisava ouvir a respeito da posição do homem na casa dele. Você tem que buscar ir para a sua posição. Quando você disser para o seu filho, pega as compras no carro, é para você chegar e entregar a chave do carro e dizer, desce com as compras. Porque o mais difícil é trabalhar para comprar. O mais fácil é tirar do carro e guardar. Então, quando as coisas não estão no lugar, dá tudo errado. Fica tudo fora do propósito. Para Deus entrar ali naquela casa, ele tem que ir para a posição de homem, de marido, de varão, colocar a esposa dele no lugar dela, e as coisas vão ficar tudo bem. Amém? A mulher, ela tem moedas e apresenta, ela tem as moedas, as moedas dessa mulher. O texto bíblico, quando eu comecei a ruminar, a ouvir o que eu estava falando, e entendendo o que Deus estava falando, eu entendi, Senhor, essa moeda perdida é o Senhor. E aí, quando eu fui dar uma estudada maior naquilo ali, procurei alguns livros e vi que a representação daquela dracma era Deus. Ela precisava encontrar aquilo que estava perdido dentro da casa dela. E essa pessoa era Deus. A pessoa do Senhor estava perdido dentro da casa dela. E quando ela encontrou,
aí o texto bíblico diz que ela encontra, convida as amigas, as vizinhas e diz: alegrem-se comigo, fiquem felizes comigo porque achei a minha moeda perdida. O Senhor, Ele precisa ser encontrado por mim, eu preciso encontrar o Senhor. Muitas vezes a gente olha e diz assim, mas eu tenho o Senhor no meu coração. Sim, você tem o Senhor no seu coração, amém? Glória a Deus, porque você tem o Senhor no seu coração. E é para estar no coração de todos nós. Mas eu preciso ter comunhão, intimidade, eu preciso falar com o Senhor, não com essa distância, muita distância, porque tem pessoas que estão tão distantes de Deus. Não, mas eu tenho intimidade com Deus, eu converso com o meu Senhor, eu leio a Bíblia, tá? Eu leio a Bíblia, mas cadê a intimidade com Deus? Essa mulher, quando ela encontrou, ela chamou as amigas, as vizinhas, para festejar com ela aquela dracma perdida, que o Senhor deixa bem claro. Aquele pai que espera pelo filho pródigo é quem? É o Senhor. Que Ele deixa cada um de nós entregues às nossas próprias escolhas. Aquele pai, quando o filho chegou e disse, eu quero a minha parte. O pai disse, pois não, filho, você tem direito. Entregou para o filho. E ficou esperando o filho voltar. Por isso que eu digo, não parem de orar, não desistam, porque nós não temos esse direito. Até o Senhor fazer o conserto na vida daqueles que a gente ora. Tem mães que estão chorando pelos seus filhos, na porta de um presídio, mas elas estão orando ainda pelos seus filhos. E muitos daqueles que estão lá, saem de lá consertados. Eu não vou dizer que todos, a gente sabe que não. Mas muitos deles saem de lá e comprovam que aquilo que eles ouviram na infância é verdade. Existe um Deus. E que nos apertos que eles estavam passando ali dentro, só Deus podia tirar eles dali, porque não tem ninguém que pode tirar uma pessoa de uma situação de aperto, de desespero, se não for o Senhor. E quando nós pedimos ao Senhor, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, Ele nos responde. Amém? Eu quero dizer para vocês, assim, que tem umas perguntas que eu queria fazer. A gente sabe que muitas coisas perdidas é porque a gente não encontra por um motivo muito básico. Todas as igrejas, todos os homens de Deus, mulheres de Deus, toda a pregação, a gente entende que as pessoas estão colocando para nós uma coisa muito importante, o perdão. Porque enquanto você não perdoa, enquanto você não trabalha com o perdão no seu coração, e muitas pessoas mentem para Deus, mentem vergonhosamente para Deus. Eu já perdoei, senhor fulano, eu já perdoei a fulana, eu já fiz isso, e não fez. Não fez, porque se fizesse não dói mais. Uma ferida, quando está cicatrizada, ela não dói mais. Então, eu queria perguntar para você, se você olha para Deus e vê que Deus te dá um grande valor, amém? Deus dá valor para cada um dos filhos dele, ele tem o maior prazer nos filhos que tem. Agora eu pergunto para você, e você? Você se dá o devido valor? Você entende o valor que você tem? Porque tem uma diferença de alguém falar para mim assim, você é isso, aquilo, aquilo outro, mas eu tenho que me achar. Eu tenho que me achar, eu tenho que me encontrar e dizer, não, eu concordo ou não concordo. Mas eu tenho que encontrar esse valor dentro de mim. Porque a música diz, você tem valor, o Espírito Santo habita em você, não é assim? Mas se você não dá lugar, então fica como? Cadê o valor? Aí você fica sempre dando o valor que alguém lhe dá. Você mesma não se vê com o valor que você tem. E eu e vocês, todos nós, precisamos encontrar os nossos valores. Porque tem pessoas que não dão nenhum valor a você, mas não interessa. Não importa. Eu sempre digo, você não tem reputação. A sua reputação é Cristo. Foi Ele que pegou todos os teus pecados e levou ali aonde? Na cruz. Mas, o que acontece com a gente hoje? A gente está sempre pregando Jesus de volta na cruz. Com os nossos pecados, com as nossas mentiras,
com as faltas de verdades, que são mentiras encobertas. E a gente está sempre fazendo a mesma coisa. É incurável? Não, é curável. O Senhor diz para nós que nós temos todas as ferramentas, nós só precisamos ligar as tomadas, porque tudo já foi conectado. Essa sala, ela estaria no escuro se não viesse alguém para ligar as tomadas. As tomadas estão nos seus devidos lugares, mas alguém precisa ligar a tomada. Eu e você precisamos ligar a tomada, porque senão nós vamos ficar no escuro. No escuro daquilo, do pensamento, no escuro do sofrimento, no escuro da nossa situação pessoal, porque eu. A gente tem que estar sempre lembrando para as pessoas, gente, olha para Jesus. Teu problema é vergonhoso, você tem que ter vergonha do problema que você está gerando, porque doença incurável é um grande problema. Um filho doente, uma situação de hospital, de uma sentença, isso é problema. Alguém que foi sentenciado, não tem jeito, vai morrer. Isso é problema. Mas marido que não converteu ainda, filho que está dando problema, gente, vamos fazer o triângulo. O triângulo, como é que é o triângulo? É uma parte que vai para cima, a outra que desce e aqui embaixo. Eu estou numa pontinha, eu olho para cima, está o Senhor lá. E aí o Senhor resolve o meu problema trazendo a bênção para essa outra pontinha. Se eu começar a mexer a coisa no paralelo, não resolve, porque está tudo na mesma base. Eu tenho que trabalhar no triângulo. Quem está sempre no topo desse triângulo é o Senhor. E é para Ele que eu tenho que dizer, Senhor, está aqui, ó, meu filho. Senhor, está aqui, ó, esse problema. E descansa. A Bíblia diz no Salmo 37:5. Pastor Maurício, eu não tenho noção de como eu já ouvi esse Abílio, toda vez que eu estava com qualquer dificuldade, Abílio, eu vou lhe dar um salmo fresquinho. Acabei de receber do Senhor. Falei, amém. Manda, vai. Eu pegava a caneta. Peraí, eu vou buscar a caneta para escrever, porque eu estou muito esquecida. Pode falar, Abílio. Salmo 37:5. Eu digo, de novo, Abílio? Pois é esse aí. É esse aí. Aí eu dizia, aí passava, né? Aí às vezes eu estava assim, Abílio, lá em Recife, ele aqui, Abílio, assim, tem que resolver isso, tem que fazer isso, aquilo outro, e não sei o que, e tal. Ô, Luiz, você está muito agitada. Calma. Olha só, eu tenho certeza, eu vou te dar agora um versículo bíblico. Aí lá vai eu de novo pegar a caneta, né? Tá. Lá vem eu. Fala, Abílio, pode falar. Deus, muito obrigada. Salmo 37:5. Caramba, Abílio. Amém, amém, amém. Aí agora, eu não perguntava mais. Salmo 37:5 diz o quê? Entrega o teu caminho ao... Confia nele e o mais. Ele diz isso para mim sempre. É sempre. Entrega, Luísa, o problema ao Senhor. Confia no Senhor. Porque quem tem que fazer e agir, quando a gente não consegue alcançar, a mão de Deus vai onde a gente nem imagina. A minha mão só vai até aqui, eu não alcanço mais. Passou daqui, é Deus que resolve. Aonde eu não consigo pegar, é Deus que vai. Tem que você entender isso. Senão vai ficar perdido dentro da igreja, perdido dentro da sua casa, perdido dentro do trabalho, perdido no trânsito, perdido onde você estiver, perdido. Perdida. E aí a gente pergunta assim, você pode se sentir como uma moeda pequena, sem valor, perdida? O pensamento, se eu fosse feita de ouro, é assim, se eu fosse feita de ouro, todo mundo dava valor para mim, é ou não é? Se você fosse feita de ouro, todo mundo ia olhar para você e dizer, é ouro, moeda que reluz, é ouro. Só que você nem eu, nós somos feitos, não somos feitos de material, nós somos feitos de carne e osso. Então, a nossa consistência é outra. Eu falo sempre assim para alguma mãe, eu falei, que lindo bebezinho, né? Deus faz cada coisa maravilhosa, porque a gente às vezes olha para o pai, falta feição, olha para a mãe, fraca de feição, e olha para o bebê, lindo de morrer. Eu falei, Deus faz cada coisa linda. Assim não, fui eu e meu marido. Eu disse, minha filha, você está confundindo as coisas. Quando você estava fazendo sexo com seu marido, você sabia fazer orelha? Não. Você sabia fazer cor de cabelo? Não.
Você fez olho? Não. Você não fez nada, minha filha. Quem fez foi Deus. Você só fez dar o forninho ali, para gerar essa criança linda. É assim, eu falo brincando, mas é assim que funciona. Quem faz é o Senhor. Ninguém sabe fazer filho, não. Quem sabe fazer é Deus. A gente se engana. O meu filho é a minha cara, sim, claro, porque a genética vai puxar, não é isso? Às vezes não, mas a maioria das vezes sim. Que a gente vê de cada pai que só Jesus na misericórdia, né? Aí a mãe entra com a beleza dela. Quando uma pessoa se arrepende de seus pecados, Deus faz festa no céu. Por isso hoje, Cristiane, eu gostaria que você, pastor Maurício, você me permite fazer uma ação aqui? Amém. A Bíblia já sabe o que ele tem que fazer. Eu vou distribuir para vocês uma folhinha, tá? Porque isso aqui não tem conotação de culto, isso aqui é vamos dizer assim, uma palestra, né? Amém? E por ser palestra, eu me dou esse direito de agir com umas ações. Essa ação é o seguinte, você vai pegar esse papel que a menina já está distribuindo ali. Marisa, ajuda ela lá para nós. Porque tem muita gente. Esse papelzinho, você vai fazer uma coisa importante hoje para Deus. Sabe aquela coisa que eu falei para você, que muitas vezes a gente está colocando Jesus na cruz de novo? Porque a gente não consegue liberar, não consegue se livrar. E eu tenho muito bom costume de dizer e repetir muitas vezes, porque isso entrou dentro de mim, quando eu precisei liberar perdão para as pessoas que me magoaram. Porque liberar perdão, você não tem que estar certo, não. Você, às vezes, fica errado porque não liberou. Quer dizer, de vítima, você passa vilão. Então, para zerar com o Senhor, porque Ele diz que se você não perdoar aquele que você vê, tampouco Ele te perdoa. Então, resumindo, é assim, Deus não perdoa quem não perdoa. Deus não perdoa. Se você, fique à vontade, se você não quiser, se você quiser. Essa folha, você vai escrever o desejo do seu coração de liberar alguém, alguma pessoa que você humanamente não consegue, mas com o Senhor e através do Espírito Santo de Deus você vai conseguir. Porque sentimento, a gente pensa que perdão é um sentimento. Eu preciso sentir vontade de perdoar a pessoa. Não, você tem obrigação, é mandamento, é princípio de Deus. Se eu não perdoo, eu não vou ser perdoada. Então, eu quero pedir, o pessoal do louvor, tem alguém do louvor aí? Basta um violão, se for só o caso. Uma só palavra. Se você disser, você coloca o nome. E tem mais uma coisa. O que nós vamos fazer aqui nessa cruz, tem uns preguinhos. E você vai cravar isso daí na cruz. Você vai colocar isso daí na cruz. Você não se preocupe que ninguém vai ler nada. Assim que terminar, nós vamos rasgar tudo isso e vamos colocar no lixo da igreja, no local onde o pastor determinar. Ninguém vai ler nada. Aqui é você e Deus. Quando você colocar caneta, não precisa colocar nome, não. Nome não. Nome seu, não. Se você quer perdoar alguém, até pessoas que participaram da sua conversão, mas que te feriram, pessoas que estão fora da igreja ou que estão aqui dentro da igreja. Muitas pessoas têm algum milindre com pastores da igreja. Coloca o que você tiver que colocar. Eu só quero dizer uma coisa. Deus está te dando hoje uma nova oportunidade para você zerar. A gente começa tudo de novo, porque a Bíblia diz que não tem um justo sequer na terra, mas a gente tem que estar zerando sempre. Sabe uma conta que tem que dar zero? Sabe? 1.000 mais 3.000 e no final, quando você vai somar, tem que ser 0, 0, 0, 0. É isso que tem que acontecer com a sua vida e com a minha. Nós temos que zerar, mas zerar mesmo, porque isso agrada o coração de Deus. Isso tira aquilo que é carga, aquilo que estava perdido, a gente encontra, mas para fazer uma grande festa. E para dizer, Senhor, tudo que o Senhor fez por mim tem valor.
Eu dou o maior valor pelo que o Senhor fez na cruz, pelo que o seu filho fez na cruz por mim. Deixa Deus te usar agora. Deixa Deus te entrar no seu coração agora e curar essa ferida que faz tempo que está aí. É difícil até descrever, eu sei que é, porque foi difícil para mim. Na época que eu fiz essa ação, esse ato profético que eu chamo, porque profeticamente eu estou me libertando de tudo, está aí, eu coloco de volta, porque a cruz, ela é símbolo de onde o Senhor Jesus não ficou na cruz, ele não tem cruz, ele não está dentro de uma cruz, esse aqui foi um instrumento de morte, né? Hoje é uma metralhadora, uma faca, um revólver, mas isso aqui era um instrumento de morte, era a sentença de morte. E por nós, ele se sujeitou a isso aqui. Ele se submeteu a isso aqui. Quem sou eu para segurar, para manter alguém preso? E tem mais. A pessoa que fica presa a você, é você que carrega ela, não é ela que te carrega. Porque tem pessoas que falam assim para mim, mas eu já perdoei, eu perdoei mesmo. Amém. Mas aquela pessoa que não perdoou, ela está carregando alguém nas costas, e é um peso muito grande. Porque o Senhor nos quer livres, libertos. Jesus, Ele fez tudo, Ele tirou todas as nossas iniquidades, todas as nossas maldições, Ele levou na cruz tudo, sendo que eu continuo pegando lá na cruz e trazendo para a minha vida. Eu continuo pegando e trazendo para a minha vida. E eu estou me encurvando espiritualmente, igual aquela mulher que há 18 anos estava lá encurvada. A pessoa não me vê andando assim, mas eu estou andando assim, de tanto peso espiritual, de tanta coisa, de tanta carga, que eu não largo fora, que eu não jogo fora. Então nós precisamos fazer isso, nós precisamos confessar, nós precisamos colocar isso diante de Deus, entrega mesmo. Nós vamos orar e você pode levantar do seu lugar, você que já fez. Eu queria convidar o Abílio, o pastor Maurício, para estar aqui do lado. Bota aqui mais na frente, Abílio. Põe mais aí no meio assim. E eu vou dizer para vocês, a nossa vida, o Senhor nos vê. E Ele conta todas as oportunidades que Ele nos dá. Conta todas. Não deixa passar nenhuma oportunidade, meu irmão, minha irmã. Faz o que você tem que fazer, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, o Senhor conhece o coração dos teus filhos que estão neste lugar, Pai. O Senhor conhece toda a intenção do coração, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nesse momento, Pai, os teus anjos venham recolher agora, Pai. Recolher tudo, Senhor, todo o lixo que estava guardado, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, tudo que estava perdido, Senhor, tudo que estava perdido, nós te pedimos em nome de Jesus, que seja agora, Senhor, encontrado, que haja festa no céu, que o Senhor faça festa agora no céu, porque aqueles que estavam perdidos, Senhor, assim como um dia, muitos de nós estávamos, Pai, estamos sendo achados por Ti, Senhor. Estamos sendo achados por Ti, Senhor. Porque nós temos um valor, Pai, que foi pago na cruz, Pai. Esse valor foi pago pelo Senhor. O Senhor não deixou nenhum de nós, Pai, nenhum de nós por pagar, Pai. O Senhor pagou com a Tua própria vida para cada um de nós, de geração em geração, Pai, até chegar os dias de hoje. E nós te agradecemos, Pai. Nós reconhecemos que o Senhor é um Pai maravilhoso, o Senhor é um Pai generoso, o Senhor é um Pai amoroso, o Senhor é um Pai zeloso. O Senhor é Pai e Papai, Abba Pai, é o Teu nome, Senhor. Pai, abençoa-nos nessa noite.
E liberta-nos, Senhor, de todos os traumas, de todas as sequelas do passado, tudo que nos fizeram, seja o pai, a mãe, o irmão, Senhor, em nome de Jesus, seja o patrão, a professora, Senhor, seja quem for, Pai, quem nos feriu no passado, queremos liberar nessa noite, Pai, todas as pessoas que nos causaram dor, Pai, que nos causaram dor, Senhor. Sabemos que só o Senhor tem poder para isso. Só o Senhor tem poder para isso. Só o Senhor tem poder para isso. Bendito, amado, querido, adorado Deus. Oh, Senhor. Você sabe aquela música Coração Igual ao Teu? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada, nada, nada encontrarás de bom. Conta do teu desejo para o Senhor. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-nos, Senhor. Ensina-me a amar o meu irmão. Eu preciso disso. Fala, Senhor, eu preciso. A olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me, Senhor. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me, Senhor, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Fica de pé, meus irmãos, e repete comigo assim: Senhor,
Tu és o meu Deus e meu Pai. E eu quero, mais uma vez, eu quero ser um tesouro nas tuas mãos. Eu não quero me perder nas situações, mas eu quero que o brilho do Senhor, o valor que o Senhor me dá, toda a terra, fala, toda a terra possa ver o Senhor em mim. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o nosso Deus. Recebe,